Eu penso que a gente nunca vai saber como um cachorro, por exemplo, observa as coisas. Não. Porque ele fareja as coisas. E eu não sei, eu nunca vou. Eu queria ser um cachorro por um dia. Se pudesse fazer um desejo o que tu quer ser por um dia? Eu quero ser um cachorro. Perfeito. Porque eles sentem certos cheiros, certas. Que a O, gente nunca vai o sentir. mundo olfativo do cachorro é muito mais amplo do que o nosso. A Sim. experiência deles com as substâncias químicas que produzem o olfato é muito, muito mais intensa do que nós. Eles conseguem obter muita informação através do fuço deles. E aí você vai ver as áreas do cérebro que são responsáveis por isso, elas são muito desenvolvidas, que nem em ratos. Se você vê os bulbos olfatórios de ratos, eles é quase metade do cérebro do rato, Caramba. certo? O cachorro ele consegue saber onde tu foi, com quem tu tava, o que tu comeu. Tu chega em casa ele já tem todas essas informações. É fantástico, né? Então a gente tem que entender, de novo, eu chamo a atenção disso, que não existe um mundo externo a nós. O que nós chamamos de mundo externo, que as pessoas chamam de ambiente que está fora delas, é o produto de um processamento limitado por essa estrutura que são elas, certo? Eu costumo dizer que as pessoas têm uma concepção de ambiente muito reducionista, porque elas consideram que ambiente é tudo que está fora, tudo que não é eu é ambiente. Né? Eu costumo dizer que você é parte do seu ambiente. E você é efetivamente um dado a mais do seu ambiente. Né? Eu acho que por isso que eu gosto do conceito de experiência, sabe, cara? Porque ele é um conceito muito importante para a psicologia e que eu acho que ele substitui outros conceitos que para mim são menos efetivos. Né? Por exemplo, esse conceito de consciência. Né? Às vezes vem uns amigos, psicólogos, fenomenologistas me falar que nem é tudo cérebro, que a gente precisa pensar no impacto da consciência, da nossa trajetória de vida, da nossa subjetividade nessa experiência. Eu digo, olha, cara, tudo isso depende do cérebro. A nossa subjetividade, a experiência que a gente tem, ela depende efetivamente desse processamento. Né? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós armazenamos, tudo que nós gravamos, tudo que nós processamos, efetivamente vai influenciar no que a gente é, em como que a gente se comporta, como a gente faz escolha. Mas a gente não precisa do conceito de consciência. A gente precisa saber que isso faz parte da nossa experiência. As pessoas, a maior parte das pessoas acha que quando eu estou falando de experiência, eu estou falando de uma coisa meio simplista, por assim dizer. Não é um conceito, é uma perspectiva epistemológica muito importante para que a gente tenha pelo menos para que eu tenha uma relação mais produtiva com a psicologia. Né? Então esse conceito de experiência, para mim, ele substitui muito melhor esses conceitos de mente, esses conceitos de consciência, porque a gente não refere esses fenômenos a essas estruturas, e sim ao que você está vivendo, ao que você está experimentando agora, certo? E aí a gente pensa, tá, mas o que você está experimentando agora? Pô, você está ouvindo minha voz, você está recebendo os estímulos visuais que tem aqui, você tem um discurso interno ocorrendo na sua cabeça de coisas, de repente você está mais irritado, mais calmo, mais tranquilo, tudo isso faz parte da tua experiência. Eu tenho muito pouco acesso à tua experiência. Né? Alguns elementos da tua experiência, eles condizem com coisas que eu estou vendo na minha experiência também. Mas a gente só consegue chegar a isso porque a gente tem o comportamento verbal. Sim. Certo? E daí no comportamento verbal a gente consegue algum consenso. Mas a experiência individual, ela é única. E por isso que cada uma tem que ser tratada de uma determinada forma. Quando eu estou tratando, ou quando eu estou, de certa forma, trabalhando na psicologia clínica, eu estou trabalhando com um universo que é único. Sim. Certo? Então, isso é muito importante para que a gente possa ter uma boa disposição em relação ao que a gente se propõe. Voltando à experiência do cachorro, eu penso,
se eles não podem, por exemplo, uma coisa que a gente não pode e que eles podem, que acredito que eles podem fazer isso, que é sentir o olfato, o cheiro, em hormônios, por exemplo. Então, eles sabem Sim. quando a gente sente medo, eles sabem dos nossos sentimentos através Sim. dos hormônios que a gente libera e eles sentem esse cheiro que a gente não sente. É o que eu imagino que deve acontecer, Sim. né? Sim. Então, isso é louco. Mas olha só, cara, a gente tem muita informação que para eles não chegam, por exemplo. As informações visuais sobre aspectos da face são determinantes para que a gente identifique o estado emocional dos nossos conspecíficos. Então, facilmente você identifica uma pessoa quando ela está irritada, quando ela está ansiosa, quando simplesmente olhando a postura corporal dela ou aspectos da face dela. Nossa face se desenvolveu, a relação entre o músculo e a pele se desenvolveu para que os movimentos musculares da face promovessem alterações claras na pele e a gente pudesse identificar rapidamente o estado emocional dos nossos conspecíficos, né, daqueles que... E a gente é muito hábil nisso. Por exemplo, a gente consegue reconhecer o estado emocional dos cachorros, a maior parte da população não, e eu vou explicar por quê, mas é possível que a gente reconheça os estados emocionais dos cachorros olhando para o comportamento deles, olhando para a postura deles, certo? Não é difícil de a gente reconhecer se aquele animal está acuado, está com medo, está com raiva, está agressivo, está relaxado. Nós também conseguimos coletar, por favor, informações sobre isso, né? Não a partir do olfato, Sim. né? Mas efetivamente a partir da nossa capacidade visual de identificação das emoções por conta das expressões faciais, certo? Que é um componente muito importante das nossas formas de comunicação, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Agora, uma coisa que eu acho fantástico em cachorros é que eles conseguem identificar tumor pelo olfato. Como isso? Eu não sei como. Tá, mas eu digo, isso é porque ele é treinado? Ele pode ser treinado para isso, mas para ele ser treinado, ele tem que ter a capacidade de identificar. Uhum. E eu já observei cachorros assim. Eu sou muito cachorreiro, né? Em cachorros que eu tenho. O cachorro começa a cheirar muito uma parte do corpo do outro cachorro. Cara, várias vezes que isso aconteceu, eu levo no médico, a gente encontra um tumorzinho ali. Não sei quais os mecanismos, mas eu imagino que os tumores devem liberar alguns fatores que acabam passando no odor, né? E já ouvi falar de cachorros treinados, cachorros farejadores treinados para farejar tumor também, né? Eu vi uma coisa parecida num filme ou numa série esses dias aí. O que era? Eu não lembro, mas eu vi uma coisa parecida. Eu não sei qual é o grau de acerto que os animais têm, mas eu já ouvi falar de que essa capacidade assim olfativa deles permite com que eles identifiquem talvez alguns componentes aí. Lembrei. The Last of Us. O cachorro, ele tinha um cachorro, foi 2 episódios atrás, né? Que ele sentia se a pessoa estava infectada com o vírus lá ou não. O vírus não, é um fungo. Eu vi, a série é baseada num conjunto de fungos que pode, de certa forma, parasitar insetos, né? E aí eles se instalam no sistema nervoso desses insetos e promovem um comportamento que geralmente é subir numa haste, ficar paralisado ali até que ele solte os seus esporos, né? Uhum. É interessante isso. Dificilmente os fungos conseguem infectar os seres humanos nessa proporção, assim, né? E influenciar no nosso comportamento dessa forma, por vários fatores que envolvem desde o nosso sistema imunológico até a complexidade do nosso sistema nervoso central. Mas eu acho que para a narrativa do filme, da série, né, é muito boa. Eu não vi a série assim, mas tenho... Eu sei que ela é uma série que está bem em alta aí. Sim, nova. A gente falou sobre demência no início da conversa ali. A demência, ela pode ser uma comorbidade da bipolaridade? Não pode.
certo? Mas pode existir associação entre quadros de humor, em especial depressão, mas a bipolaridade também, e quadros demenciais, certo? Existem algumas relações, principalmente que passam, que estão relacionadas à quantidade de açúcares e do metabolismo de açúcares, que podem envolver tanto diabetes, transtorno de humor bipolar e demência, certo? Mas essas relações, apesar de já existir algumas evidências, ainda elas continuam sendo investigadas e pesquisadas. A gente não pode fazer uma associação direta, dizer, uma pessoa que tem transtorno de humor bipolar vai desenvolver um quadro de demência. A gente não tem elementos para dizer isso, mas a gente tem elementos, por exemplo, que associam muito perdas cognitivas relacionadas à depressão como pródromo de quadro demencial, né? Então, depressão em idoso é um negócio que a gente tem que olhar com cuidado, certo? Agora, obviamente, essa relação não é uma relação absoluta, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas, cara, transtorno de humor bipolar é uma condição que exige muito cuidado. Primeiro porque ela não é uma condição só de doença mental, ela é uma condição metabólica. Esses pacientes muitas vezes acompanham uma série de outras comorbidades, como diabetes, problemas cardíacos, entre outros, né? Então é uma condição que requer um manejo muito importante e que a gente esteja muito, muito atento a ela, certo? Não que as outras doenças mentais sejam diferentes, mas é porque, de certa forma, com a popularização das doenças mentais, existe às vezes assim, algumas distorções em relação eu sou bipolar, porque a pessoa, sei lá, uma hora decide uma coisa, outra hora decide outra, muda de opinião. E a gente está falando de quadros clínicos graves que precisam ser investigados e tratados adequadamente para que a gente tenha um prognóstico melhor da vida desse indivíduo, né? As pessoas perguntam assim, a doença mental tem cura? A maioria não, mas tem tratamento. Com o tratamento você pode passar a vida toda bem, sem ter problema com aquela condição, certo? Talvez seja uma das condições onde o tratamento, de certa forma, para muitas delas, pode ser mais eficaz, certo? Agora, obviamente, um quadro de doença mental sem tratamento, a tendência dele é evoluir, né? Evoluir negativamente, quer dizer, piorar com o tempo, né? Então, é uma coisa que, às vezes, a gente tem que estar atento. Qualquer situação que envolva saúde mental, ela pode ter, no longo prazo, ela pode criar condições para prejuízo ou outros transtornos, daí sim, transtornos comórbidos. Agora, eu posso ter transtorno de humor bipolar e demência junto, daí sim, caracterizando uma comorbidade? Posso sim, certo? Mas a gente não pode determinar que essa relação é absoluta. Sim. Certo? A gente falou dele que o Bruce Willis ele tinha a demência, que ele foi diagnosticado com demência, né? E ele não estaria reconhecendo a mãe e está com comportamento agressivo. Que caracteriza esse aspecto frontal da demência, né? Esse reconhecimento, essa dificuldade de reconhecer a mãe, pode ser prosapagnosia, que é uma condição onde a pessoa tem a informação do rosto, mas não consegue associar ele a uma identidade. É uma condição que pode ocorrer com uma certa frequência em quadros demenciais, né? Mas a agressividade provavelmente está relacionada a uma piora do funcionamento do córtex pré-frontal, né? Então isso pode deixar ele mais desinibido, a confusão na dificuldade de processar as informações, a desregulação em áreas límbicas, principalmente talâmicas e da amígdala, podem efetivamente
ter um aumento da sua atividade pronunciada e promover respostas mais agressivas. Mas veja bem, a agressividade ela pode estar presente nos quadros demenciais, mas ela não é uma característica de quadros demenciais. É muito importante que a gente fale isso, porque senão a gente fica associando demência à agressividade, né? E a maior parte dos pacientes demenciais podem ter um ou outro momento pior, né? Mas a maioria é idoso. Eles normalmente não são agressivos, certo? Ou pelo menos não são mais agressivos do que nós costumamos ser normalmente. Mas em alguns quadros, sim, o aumento da agressividade, inclusive no Alzheimer, é característico. Algumas pessoas podem ter dificuldades para isso. Mas hoje a gente tem uma extensa classe de medicamentos que os neurologistas e os psiquiatras têm acesso e que, na maioria das vezes, dão conta dessa agressividade, certo?